Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Hoje eu gostaria de falar a respeito do Espírito Santo, né? E da unidade que vem do Espírito Santo, amém? Hoje eu gostaria que você abrisse sua Sagrada Escritura em João capítulo 16, a partir do versículo 13, amém? Diz assim a Sagrada Escritura. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. É isso? Então a Sagrada Escritura diz, que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que o Espírito da verdade ia guiar a igreja no conhecimento de toda a verdade, Então, a igreja não é somente detentora de parte da verdade do Evangelho. A igreja é detentora de toda a verdade do Evangelho. Cristo prometeu que do Espírito Santo viria toda a verdade. Não é uma parte da verdade, mas toda a verdade seria pertencente à igreja, E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi orar em João capítulo 17, ele disse assim: Pai, rogo-vos que eles sejam um, assim como nós somos um. Por que isso? Porque o Espírito Santo, ele é um espírito de unidade, certo? Quando todos estão sob o controle do Espírito Santo, e o Espírito Santo, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, nos daria toda a verdade. Quando nós estamos sob o controle do Espírito Santo e nos dirigimos por ele, nós andamos em toda a verdade do Evangelho, segundo o que nosso Senhor Jesus Cristo prometeu. E se todos da igreja seguem toda a verdade que vem do Espírito Santo, então todos andam em unidade, doutrinária. Não é isso? Por quê? Porque, de novo, o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que do Espírito Santo viria toda a verdade. Se toda a verdade vem do Espírito Santo, e a igreja teria acesso a toda a verdade, então todos têm unidade, Então, as diferenças doutrinárias, as heresias, elas não provêm do Espírito Santo. Do Espírito Santo vem a verdade. E se todos seguem a verdade que vem do Espírito Santo, então todos andam em unidade, Então, o Espírito Santo, ele é um espírito de unidade doutrinária e também de comunhão, A igreja, ela tem que andar em comunhão com todos aqueles que estão dispostos a obedecer a Deus. Como nosso Senhor Jesus Cristo disse: os meus amigos são aqueles que fazem, o que eu vos digo, o que eu vos mando. Então, os nossos amigos, as pessoas com as quais nós temos comunhão, são aquelas pessoas que estão dispostas a obedecer a Deus, Então, a igreja, ela está disposta, ela está em comunhão, ela tem amizade, com aquelas pessoas que estão dispostas a obedecer a Deus. Como o nosso Senhor Jesus Cristo disse, os meus amigos são aqueles que fazem o que eu vos mando. Então, essa divergência, essa miríade, essa variedade doutrinária, ela não vem do Espírito Santo. Porque do Espírito Santo só vem a verdade. E se alguém segue o Espírito Santo,
na verdade, anda em unidade com os outros que estão, né, sob o comando do Espírito Santo. Então, não foi prometida à igreja, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, parte da verdade e dúvida sobre o resto. Foi prometido à igreja o conhecimento de toda a verdade. Segundo nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo traz à igreja o conhecimento de toda a verdade. E se nós estamos submetidos à verdade do Espírito Santo, então todos seguem a verdade que vem dele. E se todos seguem a verdade que vem dele, então todos andam em unidade doutrinária, né? Mas por que isso não acontece na realidade? Por que isso Por que existem tantas divisões, né, no meio dos cristãos? Por causa da desobediência do homem, certo? Essa variedade de doutrinas não vem do Espírito Santo. Essas divisões não provêm do Espírito Santo. O que provém do Espírito Santo é verdade e unidade e comunhão, certo? Então, a unidade ela só existe dentro quando todos que seguem a verdade estão em comunhão. É assim que era assim que o nosso Senhor Jesus Cristo pensava a igreja, né? Ele não pensava a igreja com cada um fazendo o que lhe dá na cabeça, segundo o seu próprio entendimento. Não. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha em mente uma igreja que possui o conhecimento de toda a verdade que vem do Espírito Santo, como ele diz em João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, toda a verdade é uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, o conhecimento de toda a verdade, não uma parte, né? Então, não existe relativismo no meio cristão, porque nós não somos dirigidos por seres humanos que agem arbitrariamente. Nós somos dirigidos pela força de um Deus. E esse Deus nos prometeu o conhecimento de toda a verdade. É por isso que não existe relativismo, ou pelo menos não era para existir, no meio cristão. Toda essa miríade de doutrinas, essa diversidade, não provém do Espírito Santo, não é? Ela provém do homem. Então, busque, né, conhecer a verdade que vem do Espírito Santo e não se deixe levar por nenhuma doutrina humana. Vinícius, como é que eu sei que existe que aquela doutrina é humana? Se aquela doutrina começar em uma certa data no tempo, ela não veio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ela não veio de Cristo, ela é humana, certo? Então, toda doutrina datada, ela é humana. Amém? Então, o que o nosso Senhor Jesus Cristo queria era que todos andassem em perfeita unidade na verdade que vem do Espírito Santo, e não essas diversas congregações que existem, né, fazendo cada um o que dá na sua cabeça, né? Como o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8: se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que nós temos anunciado, que seja anátema, né? Então, não existe espaço para diversidade de doutrinas dentro da igreja, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu o conhecimento de toda a verdade. E também não é permitido mais de um evangelho dentro da igreja, conforme o apóstolo Paulo disse em Gálatas. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.